Sorveteria Chamusca, frescor e sabor em cada colherada. Na FBF, oferecemos serviços de qualidade para a segurança da sua casa ou empresa. FBF, porque energia é coisa séria. Mantiqueira combina com família, diversão, almoço e paixão. Mantiqueira combina com você. Escolha um sabor e dê um gás no seu dia. Mantiqueira, para todas as horas. Potencialize seu mundo com energia limpa e sustentável. Na Ecosol, estamos comprometidos em fornecer soluções inovadoras para você. Energia limpa, futuro brilhante. Alcance seu potencial na Academia Oliver Fitness. Estamos comprometidos em ajudar você a alcançar seus objetivos fitness e de saúde, onde o seu potencial encontra o seu propósito. Aprenda com os melhores na CCAA. Com nossa metodologia comprovada e professores altamente qualificados, estamos comprometidos em levar você ao próximo nível de fluência. Se você deseja dominar um novo idioma para viajar, estudar ou avançar na carreira, na CCAA você encontra o caminho certo para o sucesso. CCAA, é assim que se faz. Refresque-se com o melhor sabor da cidade na sorveteria Kishake. Delicie-se com nossos irresistíveis sorvetes e açaí. E mergulhe em um universo de sabores com nossos milkshakes cremosos. Venha experimentar o verdadeiro prazer gelado na sorveteria Kishake. No Ita Supermercados, nossa missão é oferecer a você uma experiência de compras que combine qualidade, variedade e economia. Desde produtos frescos e selecionados até ofertas imperdíveis. Estamos aqui para garantir que sua lista de compras seja sempre preenchida com o melhor. Ita Supermercados, qualidade e economia perto de você. Transforme seu futuro com a Unopar. Aqui acreditamos no poder da educação para mudar vidas. Com nossos cursos inovadores e um corpo docente altamente qualificado, estamos prontos para ajudar você a alcançar seus sonhos acadêmicos e profissionais. Unopar, onde seu futuro ganha forma. Na NERI, nosso compromisso é garantir que sua equipe esteja protegida, saudável e pronta para enfrentar qualquer desafio. NERI, porque segurança é mais do que uma obrigação, é uma prioridade. Potencialize sua experiência com a LR Celular. Aqui você leva sua experiência móvel a um novo patamar. Tecnologia e serviço com excelência você encontra aqui. Na Toca do Urso não se trata apenas de matar a fome, mas de proporcionar uma experiência gastronômica inesquecível. Toca do Urso, onde o sabor encontra o conforto. Conecte-se com o mundo com a Infinity Internet. Aqui entendemos que uma conexão confiável e rápida é essencial para o seu dia a dia. Infinity Internet, a melhor internet de Tamoio. Você sabia que uma simples vacina pode proteger você e sua família de doenças graves? Na Clínica de Imunização Vacina e Saúde, oferecemos um atendimento especializado, vacinas seguras e atualizadas para todas as idades. Clínica de Imunização Vacina e Saúde. Proteja-se hoje e viva com mais segurança e tranquilidade. Doces artesanais feitos com coração, ingredientes de qualidade e um toque de magia para encantar o seu paladar. Seja para presentear, festejar ou simplesmente se deliciar, aqui você encontra a doçura que você merece. Natália Diniz Doces, doçuras que encantam, sabores que apaixonam.
Show. Tô longe, tô certa? Tô certa, né? Então tá. Eu falo muito, né? Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui no mais um episódio do podcast do Confraria Mulheres Empreendedoras. E hoje, novamente, uma convidada especial que já fez, né, um episódio com a gente, falando da importância sobre o inglês, do que o inglês trouxe para a vida dela, os sonhos que ela realizou, né, através da fluência no inglês, que é a nossa querida Maria Lua, a Lua. Vou fazer uma breve apresentação, né, falando quem é ela, né, o que ela já conquistou, né, até hoje, da vida profissional, pessoal. Maria Lua Guimarães Pires nasceu em Pouso Alto, filha da Elke e do Juninho, irmã do João Vitor, casada com o Lucas, e mãe do pequeno e lindo Henry, um bebê lindo de 1 ano. Uma gostosura, né, Lua? Muito. Aos 30 anos, ela construiu uma trajetória profissional marcada pela paixão pela educação. Graduou-se inicialmente em serviço social, mas descobriu seu verdadeiro chamado ao começar a dar aulas de inglês após concluir o ensino completo no CCA. Desde então, nunca mais parou. Não. Né, Lua? Você quer contar mais um pouquinho, né, atualmente, qual curso que você está? Porque ela já é uma mulher aí de várias facetas, né? já correu aí, né, formada em serviço social, mas agora você está fazendo uma nova graduação. Isso aí. Também tem pós-graduada também. Eu sou pós-graduada em neuropsicopedagogia. E eu estou no último semestre de letras, português e inglês. E pretendo, terminando essa faculdade, fazer pedagogia. Não consigo parar de estudar, já eu sua emendo. Paixão, né? Eu gosto muito de estudar, então eu tô sempre fazendo alguma coisa. Se eu não fizer a faculdade, eu vou provavelmente fazer uma outra pós dentro da área da educação. Eu, como você falou, né, formei no CCA, me tornei professora, fui chamada pela profissão, fui escolhida pela profissão. Não foi a profissão que eu escolhi de primeira, mas graças a Deus por isso, porque me sinto realizada fazendo o que eu faço. E amo de paixão estar dentro de uma sala de aula, né, lecionando. Eu sou agora, neste momento, coordenadora de 3 franquias, uma da Bahia, Espírito Santo e uma do interior de São Paulo. Mas já dei aula aqui na região, em Itanhandu, Passa Quatro, Tamonte e Pouso Alto. Formada no CCA, né? Inglês e espanhol. Inglês e espanhol, isso aí. Isso. Formei o primeiro em inglês em 2015, comecei a dar 10 aula. anos já lecionando, olha só, passa muito rápido, né? O tempo voa, né? E estudar é estar em constante evolução, né? Exatamente. É não parar. É não o parar. tempo todo. Você tá sempre aprendendo. Então eu finalizei o inglês e no intercâmbio eu aprendi muita coisa. Quando eu achei que, né, você acha que você chegou no auge ali, eu fiz o mastery no inglês. No intercâmbio eu aprendi muito vocabulário, muita coisa nova. Então o tempo todo você está em crescente evolução, né? E eu gosto muito de estudar, eu tenho esse prazer de estar estudando. Então eu não acho que o espanhol vai ser a minha última língua. Eu ainda quero aprender italiano, quero aprender quantas línguas forem possíveis. Então, aí nesse meio tempo que ela, né, formou aqui, deu aula aqui no CCAs da região, você mudou, né, para Taubaté. Continuou trabalhando no CCA de Taubaté, trabalhou em escola regular lá também, né, Lua? Eu tinha um projeto bilíngue dentro de uma escola regular. Legal, né, através do CCA mesmo, Isso, né? Eu era professora do CCA. Foi quando aí você deu início ao pair. Ao pair, que é nosso episódio vai ser voltado para falar sobre o intercâmbio, né, das infinitas opções que tem de intercâmbio, do que o inglês trouxe para ela, né, que era um sonho seu já também, ter essa experiência fora, né, do Brasil, né, viver uma experiência no exterior. Então, você passou por todo o processo. É isso que ela vai contar hoje para a gente, né? Ela vai contar como que foi para ela, dando dicas, contando a experiência que ela viveu lá, falando das opções que temos de intercâmbio, né? Só para finalizar, né, aqui a sua apresentação, Lua. Então, a sua jornada, né, que a gente conversou, ela não reflete apenas só no seu amor pelo ensino,
mas também em busca constante de aprendizagem, né? Do aprendizado e do crescimento profissional e pessoal. Isso é muito Sim. legal, né? Então, né, a gente vai fazer agora perguntas, né, Andressa, para a gente conhecer como que foi para você participar, né, de todo o processo de você conseguir. Vamos iniciar, né? Vamos a princípio, né? Que De é o au tudo, pair, assim. né? Isso. Quais os primeiros passos para quem quer fazer o intercâmbio? Você escolheu o au pair por que motivo? Entendeu? Assim, vamos O tentar. que é o au pair para quem está assistindo aí? Isso, É, conhecer, né? O intercâmbio de au pair é você morar dentro de uma família e você cuidar dos filhos dessa família. É um programa que ele é credibilizado pelo governo. Então, são famílias que passam por um processo seletivo para fazer parte deste projeto. Então, não é assim. Qualquer família, né? Não. São famílias São famílias confiáveis, né? de alta classe alta, porque para você manter uma au pair é um valor que você investe alto, mas ainda assim sai mais barato do que uma nanny, no que eles falam, é uma nanny lá. Então você vai, mora com essa família, eles precisam te dar um quarto exclusivo, você trabalha 10 horas por dia, 45 horas semanais, tem direito a 2 semanas de férias, e eles precisam pagar um curso para você lá. Então você precisa estudar. É um intercâmbio de trabalho e estudo. Que legal. É só para maiores de idade, a partir de 18 anos de idade. Mas se você tiver uma permissão a partir dos 17, que seu pai assinar uma permissão, você pode ir. Mas é dos 18 anos até 26. Eu acho interessante, assim, tem algum, para quem quer se candidatar à vaga, né? Também tem alguma restrição ou qualquer pessoa a partir dos 18 anos pode se candidatar? O critério principal é o inglês básico. Você precisa ter carteira de habilitação, porque muitas famílias você vai dirigir as crianças para as atividades extracurriculares e não pode ter filho. Isso eu acho que são pontos principais que as pessoas têm que saber para se candidatar à vaga, né? Isso. Mas aí tem a questão de, tipo assim, você não consta lá que tem filho, entendeu? Já teve muitas mulheres que foram. Eu acho que a questão do filho é por largar do Voltar, intercâmbio, porque é um no meio do intercâmbio de um processo, ano. né? Você É um processo, é um intercâmbio de um ano. Eles falam que você não, se você desistir no meio do ano, você tem que pagar a sua passagem de volta, mas se você falar que vai ficar no país, eles te mandam de volta. Mas o objetivo é um ano. E você consegue renovar esse um ano? Não. Consegue. Consegue. Você Mas pode com a mesma ficar família, você tem que trocar de as família. duas opções. Você As tem duas a opção de opções. trocar de família depois de um ano e você tem a opção de permanecer com a família. Quando eu estava lá, a minha família me ofereceu mundos e fundos para eu ficar com eles mais 6 meses. Existe um tempo máximo? Tipo 2 assim, anos. 2 anos. Na época da pandemia, foi uma exceção. Tiveram Por causa au do pairs que convívio. ficaram até 4 anos. Mas o governo permite 2 anos. E aí você pode voltar para o Brasil, ficar um ano aqui e depois voltar para lá no mesmo programa. Tem que ter um intervalo de um ano. Entre esses dois. Então, por exemplo, se você for com 18 anos, você consegue fazer vários. Eu conheço uma menina. E qual que é a idade já aproveitando? Limite é 25. Se você for, por exemplo, teve 26 anos. Teve uma que eu conheci lá, que foi junto comigo até, no mesmo grupo de intercâmbio. Ela ia fazer 27 um mês depois que ela embarcou. Então, se você, por exemplo, embarcar no dia 26 3 e completo. seu aniversário for dia 4, ainda dá tempo. Olha, legal. Então, o máximo é 26. E como a pessoa pode procurar para se candidatar? Isso é um site? São várias como agências. Então, Conta a sua experiência. A agência que Isso, você eu vou escolheu, falar. né? Isso. Existem as agências mais famosas do au pair. É a Cultural Care, a Au Pair Care e a... Esqueci o nome da outra agora, mas tem uma que é... Depois você disponibiliza, gente. mas tem mais uma que são as mais famosas Sim. e mais conhecidas. Eu fui pela Au Pair na América. Au Pair na América, por que eu escolhi Au Pair na América? Porque é uma agência que a gente tem lá nos Estados Unidos. Quando a gente vai, a gente tem uma Community Counselor, que seria uma LCC. Ela é responsável pela Au Pair. Por quê? Você pode não dar certo com a família. Qual que é o processo de Au Pair, adiantando um pouquinho? Você fica online num Facebook, num application, e a família tem acesso ao seu perfil.
Então, os seus hobbies, de onde você tem que fazer um vídeo, você tem que escrever uma carta falando sobre você. E se eles gostarem de você, eles entram em contato e falam: gostamos muito de você, marca um Skype, você conversa com a família. Você não consegue saber o caráter de uma pessoa por alguns vídeo. Skypes. E Aham. dependendo do seu nível de inglês, você não consegue nem se comunicar. Que infelizmente acontece muito. Tem muita menina que vai com o básico do básico, que responde yes or no na entrevista. Você não pergunta os critérios que a gente vai falar mais pra frente, que é uma dica que eu dou pra quem vai. Então, já aconteceu de você, às vezes, ir pro intercâmbio e não dar certo com a família. Aí, o que acontece? Você tem a chance de encontrar outra família, que a gente chama de rematch. Alguns rematches acontecem quando a pessoa fica na casa mesmo, enquanto a família procura outro au pair no mesmo processo antes de vir, a au pair procura outra família. E aí, encontrou, fez o rematch, cada um vai pro seu lugar. Aham. Às vezes, esse tempo, a família acha uma au pair nova primeiro. E o que acontece com essa au pair? Ela fica com essa LCC. Então, essa LCC... É um suporte que você exatamente. tem segurança, Desamparado. você não tá desamparada num Então, país. existe o au pair na França, mas o au pair na França não é regularizado pelo governo. É assim, eu conheço uma pessoa na França, ela precisa de uma babá. Você quer ir? Então, deu ruim? Problema seu. Cada um com seu quadrado. Família não te quer, te bota pra fora, você vai fazer o quê? Nos Estados Unidos, eu aconselho, e na França você pode ir qualquer idade. Não é até 27. Você pode ir com 20, 35. Achou uma família que te quer, você vai. Uhum. Só que é perigoso. Inclusive, tem uma menina de Pouso Alto que teve uma experiência péssima com o au pair. Então, a primeira vez que eu falei do au pair pra minha mãe, ela não quis por conta disso. Até que depois a gente foi pesquisar e viu que desse experimento era certinho. Então, tem essa LCC, que ela fica responsável. Uma vez por mês a gente tem encontro de todas as au pairs. A gente faz algum evento e a gente conversa com essa LCC. A minha foi maravilhosa, a Carol. E ela te ajuda, tá tudo bem com a família? Eles estão cumprindo. E ela é natural do país. Ela é natural do país. Entendi. Eles estão cumprindo. Você tá trabalhando mais do que 40 horas? Sim. Você tá tendo um final de semana off? Então, se eles não cumprirem o pré-requisito deles, também dá problema pra família. Entendi. E o do Au Pair in America, a LCC é paga. As outras é de graça. São Entendi. pessoas que se candidatam pra fazer isso de graça. E aí tem algumas que não vai fazer muito bem feito, né? Tudo que é de graça tem algum custo Entendeu? ali também, né? E aí Sim. eu tive muito relatos de outras au pairs também que eu conheci dessa agência, que a LCC Não se importou. já é muito difícil, quando a gente vai falar das dificuldades do intercâmbio, um brasileiro, se relacionar com um americano. Porque o que a gente faz? A gente abraça. Eu acolhi 3 au pairs na minha casa. Ficou comigo. O meu host dad deixou elas ficarem na minha casa, até achar outra família. Olha, que Entendeu? experiência legal. Eu Olha. acolhi 3 au pairs que passaram por alguns problemas. Eram brasileiras, né? E então eu ajudei. Só que eu fiquei com medo disso. Falei, e se eu tiver um problema? Porque a gente não tem um certificado de garantia. Hoje aqui, depois de ter passado pelo intercâmbio, a minha experiência foi fenomenal. Tanto que elas vieram ano passado me visitar no Brasil. Tem noção? Que eles vieram pro O Brasil. vínculo, né, que vocês criou. criaram mesmo, assim, A né? Kendall me manda mensagem toda semana. A gente faz FaceTime, ela me conta as coisas da vida dela, da faculdade. Então, eu consegui atingir um vínculo com eles além do programa. O que muitas au pairs não Tá ali para conseguem. trabalho só e pronto. Exato. E aí eu também vou falar sobre o que eu acho que foi o meu diferencial para ter conseguido chegar nesse ponto com elas. Elas pagaram para eu ir encontrar com elas em Cancún. Só que por conta da pandemia eu não consegui. Pra gente poder se ver. Foi que elas tomaram a decisão de vir até De vir pra cá. Eu ia ganhar o Enk, elas vieram em novembro do ano show, né? retrasado. Era um show que elas vieram? Foi Elas vieram, isso? aí aproveitou pra ir pro show da Taylor. Olha, legal. Então, assim, foi... E parece que não passou nada. Veio a mãe e as duas. Porque eu cuidei de duas adolescentes. A Net e a Kendall, elas são gêmeas. Uhum. Vieram as duas. Passeou pro Brasil, ficaram, acho que, 5, 6 dias. Vieram pro Thanksgiving lá, que é o feriado que eles têm. Tem, né? E aí passaram aqui comigo. Olha, que legal. Delícia, Olha. gente. Então, Então, assim, as agências, essas Então, três já opções, vamos entrar aqui. Quais são os primeiros passos? Então, a pessoa tem que ter a idade, os pré-requisitos que você citou, procurar só uma um agência. ponto aqui. A agência da Au Pair in America, aqui na região não tem. Agência que
vende, que presta esse serviço, que é Experimento, que foi a que eu fui. A mais próxima era Taubaté, mas fechou, e agora a mais próxima é São José. Então, eles fazem um atendimento online. Ah, legal. E aí, para poder fechar, acho que precisa ir lá para fazer o teste de inglês. Aí, quais são os pré-requisitos que a Andressa perguntou no começo? É você ter mais de 18 anos, ter a carteira de habilitação. Só carro, a carteira, no caso. De carro. De carro, tá. Não ter filho e ter o nível básico do inglês. Como é... O que é um nível básico, pra gente entender? É o pelo menos assim... Então, para eles, para a agência que faz o teste, eu não precisei nem fazer o teste, né? Eu já era professora de inglês, a moça falou, eu não vou... Eles ligam, né? Faz a pergunta da sua coisa também, né? Se você teve convívio com crianças, não tem uma questão dessa também? Boa, Fê. Você tem que ter 100, na minha época era 100, de 100 a 150 convívio, né? Com... horas de contato com criança. E aí você tem que comprovar. Pode ser escola dominical da igreja, monitoria, em escola, primo, irmão pequeno. Cuidou de alguém da família, você tem enfim. que ter contato com a criança. Sabia que eu estava esquecendo de um. E o nível básico. O que para eles é o nível básico? Eu compararia o nível básico para eles no livro 1 e 2 do CCA. Então, é um teste que eles fazem rotinas básicas mesmo. Sim, bem básico. Bem básico. Dar um saber dia, pedir boa água, tarde, bom dia, comer alguma coisa básica. Exatamente. Falar sobre se apresentar. Estacionar o carro, saber pedir informação, algumas coisas. Acho que nem isso. Nem isso? Não. É bem básico. Bem básico. Bem básico, porque eu acompanhei uma amiga minha que teve problema com a família e ela não conseguia se comunicar. Sim, ela não conseguia se comunicar mesmo. Ela era assim... Isso lá já. Quer comer. Lá já? Depois. Isso lá nos Estados Unidos? Lá ela foi. Foi, olha. Então, assim, eu acho que se você quer se preparar para o au pair, tenha certeza que tem o básico do básico, assim, pelo menos presente, passado e futuro. Por quê? Se você tiver um problema com a família, você vai conseguir se comunicar e exigir os seus direitos. Porque como que você vai falar? Não, mas eu não posso trabalhar todos os dias, eu tenho umas férias. Se você não sabe falar isso, como é que você vai... discutir, né? A questão de coisa de patrão e... Entendeu? Porque assim, a gente tem um termo no au pair que é Alice. Alice no País das Maravilhas. É aquele tipo de pessoa que acha que o au pair é o melhor intercâmbio, maravilhoso, perfeito e faz tudo que a família quer. Não existe. Existem BOs do programa de au pair. Por isso que o processo de seleção da família é primordial. Se você fica... A gente fala que fica online. E você fala com 3 famílias e já fecha, a chance de você não dá bem certo ali, né? Calcula. Tem os pré-requisitos. Então, tipo assim... Você colocou esses pré-requisitos pra você também. E eu não abri mão. Eu conversei com 5 famílias. Enquanto não chegou maiores de 8 anos, que vai pra escola o tempo inteiro, um quarto só pra mim, e o carro disponível pra mim, eu não fechei. Eu não fechei. Isso pra mim era... E final de semana off. Porque daí o que acontece? O carro é compartilhado. Aí você quer... não, eu vou usar o carro. Aí eu quero dizer, não, mas eu vou usar. Eu tinha um carro só pra mim. Ele era meu, eu fazia o que eu só não podia ir pra downtown, que é o Chicago mesmo. Eu morei em Chicago, num subúrbio de Chicago. É como se fosse um bairro, né? Eu morava em Wilmette, que dava 20 minutos de carro de Chicago mesmo, downtown. E o trânsito lá consegue ser pior do que o trânsito de São Paulo. Então, a minha família não me permitia dirigir pra lá. Só que a 5 minutos da minha casa, eu podia ir com o carro, deixava lá na rua, pegava o trem e chegava no mesmo... Eu conseguia me locomover ali. Eu não dependia de ninguém, não era um lugar afastado. E esse carro ficava disponível pra você também no final de semana? O tempo todo, o carro era meu. É seu? Era meu. O pai tinha um, eu morava... Os pais eram divorciados. Então, era na mesma rua. Eles tinham um guarda compartilhado, ficava 3 dias com um, 3 dias com o outro. Elas tinham 2 casas. Eu morava na casa do pai, porque era onde tinha um quarto pra mim, e quando elas estavam na casa da mãe, eu passava o dia lá, mas voltava pra casa do pai. Então, o pai tinha o carro dele, a mãe tinha o carro dela, e eu tinha o meu. Então, eu quero ir no cinema. Eu só tinha a decência de explicar pra ele, eu tô indo pro cinema. Porque se caso acontecesse alguma coisa até comigo... Até porque você está na casa, ele saber sobre você, é um respeito, E é o que né? algumas au pairs não gostam. Porque eu sou dono do meu nariz, eu também era dono do meu nariz. Mas eu tava dentro da casa de uma pessoa. E se desse um problema?
E se acontecesse alguma E coisa? até porque se a pessoa é uma pessoa boa, de caráter, a pessoa também vai se preocupar com você, né? Então é questão de Exatamente. respeito entre um e o Eu outro sempre ali. falava o que eu tava fazendo, onde eu tava indo, com quem eu tava indo. Então, assim, eu acho que essa troca mútua, essa sinceridade mútua entre eu falo entre eu e o pai porque eu morava na casa dele, com ele. Então, eu precisava dar essa satisfação pra ele. Pra mãe, pra Nila, eu nem... Ela que perguntava bastante, então eu conversava. Mas se eu ia dormir pra fora de casa, eu também não podia dormir pra fora de casa com o carro. Eu falava, olha, eu tô indo pra casa da Sara, eu volto só no domingo, beleza? Beleza. Então, essa troca mútua fez com que a gente teve uma experiência muito boa, o que a au pair anterior não teve com o pai. Porque não queria dar satisfação de nada. E eu não via como dar satisfação, É um entendeu? respeito, né? Exatamente. Você tá na casa da pessoa. Entendeu? É o mínimo. É. Então, Ele não precisava te proibir de fazer nada, mas Não. também você não deixava de dar o retorno pra ele, Isso. né? Legal. então assim, do processo para se preparar, é isso. São esses pontos. Você decidir os seus É. pré-requisitos e topar mesmo quando tiver tudo Isso. encaixado pra ser uma experiência legal, né? E aí entra no processo. Como que é Aham. o processo você vai até a agência, você tem um valor que você paga para a agência, que é para ter acesso a esse application. E tem um monte de coisa desse application. Tem vacinas que você tem que ter, que você não pode ir se não tiver, então às vezes tem que tomar. Você tem que passar no médico para ver coisa tipo mão. Você tem que colocar um report card da sua ficha criminal. Você tem que fazer um vídeo falando sobre você. Falando do que você gosta de fazer, qual que é o seu plano de futuro, o que você espera do programa. Tem as perguntas certinhas. Esse application, você tem 1 ano para completar. Eu completei em 4 meses. Porque eu não tive muitas correções, por já saber inglês. Então, quando esse application foi para Londres, voltou com pouquíssimas correções, que foi erro do médico, por exemplo, na hora de preencher a ficha, que eu não percebi. Erros bem pequenos. Enquanto você está nesse processo do application, você tem que tirar uma PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Você tem que correr atrás dos exames, né, que você precisa fazer. E eu indico as meninas que forem fazer passar no dentista, ginecologista, todos os médicos possíveis, dentista, porque lá é extremamente caro. Uma limpeza de dente lá nos Estados Unidos em 2019 era $500. Uma limpeza. A Kendall entrou no consultório, nem 10 minutos ela saiu. Eu que fui pagar, que eu ficava com o cartão, né? Aí eu falei, quanto que é? Ele, $500. Eu falei, excuse me? Oi? Ele é $500. Eu falei, meu Deus. Eu mandei mensagem pro Nel. Falei, Nel, vem pros Estados Unidos? Quer ganhar dinheiro, Quer ganhar dinheiro, vem pra cá. Uma limpezinha aqui, ó, 10 minutos. Se fizer 10 limpezas por dia. Eu tenho uma amiga que a gente trabalhou junto na aeronáutica, que ela saiu para estudar, e aí o marido trabalhava, eles se programaram financeiramente, e ela fez o processo para ir para trabalhar nos Estados Unidos como enfermeira. E aí ela foi toda a família, os 2 filhos e o marido. O marido também é enfermeira, e agora ela trabalha e o marido estuda para que ele possa fazer o processo e ele também trabalhar. Eles estão lá. Gente, assim, outro mundo, né? Uhum. Nesse meio tempo do application, você aprovou o Londres, e Londres liga pra você. Por isso que tem que ter eu não sei como é que tem gente que passa, de verdade, o nível de inglês, sério. Eles ligam, falam que tá tudo certo, você fica online. A partir do momento que você fica online, você fica acessível para as famílias. Então, as famílias de todos os Estados Unidos conseguem ver o seu application. E aí eles te mandam mensagem. A gente não consegue ver, só consegue ter acesso a eles quando eles mostram interesse. Eles mandam mensagem, você tem a opção de aceitar ou não a família. Eu tive 5 famílias no meu application. O histórico da família também é informado para você. Tudo. Quantidade, o que eles esperam, o que tem que ser feito. E aí você decide se você quer ou não. Por isso que aqui é muito importante a parte de ter os seus critérios, né? Os seus pré-requisitos primordiais. Eu já tinha nível de inglês suficiente para pegar uma adolescente. Então, eu não queria criança pequena. Por quê? Quando você pega criança pequena, até se você não tem um inglês muito bom, não é interessante. Você não fala. Bebê. Não é interessante você pegar bebê se você não tem um nível de inglês bom. Por que você vai aprender a falar com um bebê? Ou até pra comunicar com o pai depois, o que passou com o bebê ali, né? Não.
Mas assim, a comunicação ali, tem gente, dependendo do pai, vai pelo tradutor. Você escreve e a pessoa lê. Eu tive uma amiga que no começo o inglês dela era bem básico mesmo. E a família dela era maravilhosa. Quando eles tentavam falar com ela e ela não entendia, eles colocavam no Google Tradutor pra ela entender. Só que tem gente que não tem essa paciência. Paciência, né? Entendeu? Então você não sabe como é que. Igual eu falei, você só vai descobrir como é que é a sua família a partir do momento que você chega lá. Na convivência. É o dia a dia. Exatamente. Então, quais são os seus pré-requisitos? O que é extremamente importante? Um único pré-requisito que eu pedi, que eu queria, mas que ele era relevante pra mim, era ter um banheiro particular. Eu tinha que compartilhar o banheiro com as meninas. Então, os 3 dias que elas estavam na casa do pai, a gente compartilhava o banheiro. Não foi um problema, assim... ai, meu Deus. Tá tranquilo. Mas Ainda mais que deu identificação, enfim, né? Exatamente. Mas, por exemplo, carro, final de semana off e um quarto só pra mim, um quarto só pra mim tem que ter. E o banheiro, era esses 3. Mentira, era ser maior de não ir pra escola o dia inteiro. Era primordiais. Então, quando eu conversei com eles, a primeira família eram 2 meninos que iam pra escola só à tarde. Falei, não, vou ter que trabalhar cedo, não quero. Aí depois a segunda família era um bebê e 2 crianças. Falei, não, também não quero. Muito obrigado, não tem interesse. E aí teve um que era 2 meninos, um de 6 e um de 8 anos, que iam pra escola das 8 até as 3. E eu teria que ficar fazendo atividade com eles em casa. Aí eu conversei com eles e aí apareceu a minha família. Foi no virada do ano. Eu tava lá em Ubatuba. Eles entraram no meu perfil, apareceu notificação no e-mail, mas eu não conseguia responder. Eu falei pro meu irmão, eu falei, João Vitor, entra agora, acessa tal coisa e responde que eu tenho interesse de falar com eles. Só que eu estou num lugar onde a conexão é ruim, se eu posso responder eles a partir do dia 2 de janeiro. E aí eles falaram que tudo bem, dia 3 eu fiz o primeiro Skype. Eram 2 meninas de 14 anos. Eu teria que dirigir elas pra escola. Só. E fazer o café da manhã pra uma. Gente, foi um achado, hein? Eu tinha que organizar o quarto delas, mas no final eu estava colocando elas mesmo pra organizar e lavar roupa. Só. Eu era uma chofer nos Estados Unidos. Essa é a verdade. A motorista das meninas. Então eu falei, interessante. Aí eu tinha que morar com o pai, eu já fiquei com o pé atrás. Falei... Quando você foi, você tinha quantos anos? Eu tinha 25. Falei, vou conversar com a au pair deles. A au pair anterior que estava lá era brasileira. E aí ela falou, não, Lu, ele é super de boa. Ele tinha 64 anos já. Ele é muito de boa, muito na dele. E blá, blá, blá. E aí eu falei, ai, parece que Já eu gostei. teve uma indicação. Aí, um ponto muito importante. Não se apegue a estado, uma cidade. Porque daí você pode pegar uma família ruim só porque você quer morar em Nova York. Nova York você vai tropeçar em brasileiro. A Entendeu? possibilidade de você falar português é muito grande. Aí descobri Chicago. Falei, gente, será que eu ouvi falar de Chicago alguma vez na vida? Falei, por que a gente tem? Califórnia, Flórida, Orlando. No máximo ali um Washington DC, Nova Jersey. Falei, Chicago, fui pesquisar. 3º estado mais perigoso dos Estados Unidos. Eu falei, muito frio pra caramba. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei pensando, pensei bastante, orei, senti muita paz no meu coração de ir pra Chicago. E aí decidi ir. Fui, falei, frio, melhor que... Isso que eu ia falar agora. O que você achou da questão do frio? Insuportável. Mas eu achei muito mais preparado do que se a gente comparar alguns lugares. Claro, aqui não neva, né? Não é, a comparação não é nesse nível. Você tá falando no lugar, os ambientes? Mas porque eu acho que assim, tudo lá é muito preparado. Tudo. Né? Você sai do metrô, a estação de metrô já sai dentro do shopping, já sai dentro de determinados restaurantes. Então você não passa frio. Gente, a Andressa tá aqui dividindo porque ela viveu essa experiência, ela vai contar também. Mas eu acho que isso é muito, muito interessante, Não, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, vai nevar, vou passar muito frio. Mas eles são tão preparados, as roupas. Eu fui no final de... Fui final de outubro, voltei início de dezembro. Mas e eu fui para alguns lugares que eu peguei, né, menos 16, nevando, a sensação de menos 27. E assim, só que eles são preparados. Então você sente o frio que na hora que a neve tá caindo, que você tá lá fora vendo, fazendo alguma coisa. Mas no mais, eles são muito preparados. Muito. A roupa é preparada, os lugares são preparados. Dentro de casa você nem sente, Você nem né? sente. É só o tempo de você, tipo, sair de um ambiente pro outro. Que, assim, era doído de respirar. Às vezes, eles usam, por exemplo, eles têm um potinho de vaselina mesmo pra você colocar
Porque Pra não ter fere, pé Pra não dentro do secar o nariz. nariz. é insuportável nesse quesito. E assim, a neve. Todo mundo, ai, a neve, quero ver a neve, é maravilhosa. A neve, gente, enche. Chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, tá nevando. Porque daí, ó, era um rolê. O Kevin já fazia o caminho para sair com o carro. Eu tinha que entrar no carro, ligar o carro, pegar uma pazinha que você raspava mesmo a neve de gelo mesmo. Esperar sair tudo a neve, depois pra você sair com o carro. E para abastecer, você tinha que ir lá, porque lá é a gente que abastece, né? Aham, sim. Você vai lá, faz todo o rolê na bomba com a sua mão, nesse meio desses 2 minutos, quase congela. Você bota a bomba, entra pro carro e fica lá. Aí acaba, você tem que sair de novo. E isso era assim, primeira vez que eu vi neve, ai, que lindo! Fiz anjinho, fiz boneco de neve. curtiu, Maravilhoso! né? Comi a neve, porque todo mundo quer saber que gosto que a neve tem gosto de água. Brinquei com as meninas na neve, porque embora elas tinham Tinha idade 14 anos, Aham. elas eram extremamente infantil. infantis. Nossa, tanto que a gente pintou lá. Mas no dia a dia, assim, você fala, levando hoje. Pra quem não tem costume, é diferente. Quem nasce já tem a cultura de conviver assim, com aquilo, né? O que a Andressa falou é muito importante. É tudo É preparado. tudo preparado. Eu cheguei a pegar menos 29. Eu a peguei gente menos teve que 16 com ficar... sensação de menos 27. Não, a gente teve que ficar 2 dias em casa, não podia sair porque teve uma tempestade de neve. E aí parece que, assim, é o Fim do mundo. apocalipse. Eles vão no supermercado comprar água, comida. Falei, gente, é 2 dias. O que tá acontecendo? Mas foi... A experiência de ver a neve é fenomenal. E eu continuo sendo Team Winter. Eu não gosto de verão. Duas. Ai, ficar suando. E lá em Chicago é uma coisa interessante. É 8 ou 80. O inverno é muito frio e o calor é muito quente. Estilo Brasil. Chegar Sim, aos extremos Meu mesmo. Deus do céu. A gente não sente muito, porque dentro de casa tem o aquecedor, né? Pro inverno, que você usa roupa normal, Usa. naquele frio. A gente de chegou lá aí fora. numa boate, e aí você chega e fala assim, a primeira vez que eu fui, eu falei, nossa, na hora que eu cheguei lá, todo mundo descapotado, de gorro, que você já chega na entrada, você tem já lugar tem pra os você lugares para você colocar, e você fica lá dentro assim, ó, de regatinha, As como próprias se você casas. tivesse Você chegou a uma frequentar uma boate casa aqui. lá? Fui algumas vezes só. As próprias casas, quando você entra, assim que você entra, já tem Já um lugar. tem. Você já Separado. deixa a bota, deixa o casaco. Então, assim, os casacos são horríveis. É um grande, casaco né? preto até o pé É. e só. Por quê? Porque o que conta que tem embaixo, você não vai ficar usando. Isso é pra você transitar De um lugar ao do outro. carro ao metrô, do metrô até o estabelecimento que você quer. Chega lá, é um ar tão quente que você não consegue ficar com a roupa. Carro. Aí você tem que tirar. Tirar Só que tudo. daí, o que aconteceu quando eu cheguei lá nos Estados Unidos? Eu fiquei extremamente doente. A minha primeira semana, eu queria vir embora. Lembro de você. Você lembra? Já chegou pro Lembro, inverno? Lembro. Cheguei pro inverno. A gente vai Lembro. falar mais pra frente, mas foi uma experiência. Então, a gente vou até aproveitar. Você tem alguma história marcante que te Ai, tem marcou várias. assim? Vamos falar uma não muito boa, uma boa, que você conta aí do... Vamos falar, né? Né? Cheguei lá no. Aí, deixa eu só concluir, que agora eu lembrei. Você fecha com a família, eu fechei com eles. Aí você entra no segundo passo. Você tem que tirar o seu visto. E aí, legal. você vai lá, Visto, né? você tira o visto, aí é por sua conta. Você, E aí- assim, você paga uma vez só para ter entrada nessa questão de ficar online e você depois continua pagando alguma Não. coisa? Não, é um valor só e Isso. pronto. Na minha época foi R$500 no valor promocional. Agora tá na faixa de R$1.000 pra entrar nesse application. Ah, entendi. Quando você entra e fica e acha uma família, aí a gente vai pro segundo passo. Você Ok, tira o seu visto, e aí é por conta sua também, né? Aham. Eu até pesquisei aqui o valor do visto agora, que é um visto diferenciado, que é o JR, e ele tá entre R$750 a R$1.500. Ah, O sim. visto. Tem que O ter um visto. visto certo para poder O visto fazer... americano. Ah, tá, entendi. Eu não sei de estudante. A gente tirou agora, minha família e meus filhos, a gente tirou agora final do ano passado. Para cada um saiu em torno de 1.400. Então, é mais ou menos essa faixa. Mas a gente foi tirou de turista, de né? Não de turista, estudante. Tem diferença nisso também. Então, esse não é de estudante. Esse é um visto só de au pra pair. ver. Ah, então é outro específico. É um específico e aí as pessoas falam, qual que é o processo? Você precisa de inglês, again. Então, todo o processo Tem que você ter um- precisa preencher. Fazem um monte de pergunta. Você pretende levar uma arma para os Estados Unidos? Você sabe fazer bomba? Umas perguntas muito cabulosas. Então, Então, se você não tiver
conhecimento do inglês, você não consegue responder. Até eu presto consultoria para visto. Então, eu faço esse processo do visto para a pessoa. Legal. Algumas pessoas têm medo do visto ser negado. O visto de au pair, ele tem 99% de chance de ser aprovado. Por quê? Você tem uma data para ir e você já tem uma data para voltar. Então, é como se a passagem já tivesse comprada. Então, é uma coisa do governo também. Mas é o que eles querem, né? A certeza de que você vai e vai voltar. Tanto que, assim, a primeira vez que eu tirei visto, eu fui eu mais 2 amigos, e eu era a única que não tinha CNPJ, né? Então, o que aconteceu? Eles ganharam visto de 10 anos e eu ganhei de 6 meses. Porque eles acham que você Eu e a outra, a Carol, a gente tinha o mesmo emprego, a gente tinha o mesmo salário, só que ela tinha CNPJ, ou seja, e eu não tinha. Ela tem uma coisa que prende que ela vai prender ela no Brasil. Ela vai voltar. Eles ganharam 10 anos, eu ganhei 6 meses. Então, assim, o meu foi realmente para eu viajar e voltar. Agora que eu tenho CNPJ, outra situação, tenho família, eles sabem que a gente... Né, eu ganhei 10 anos. Então tem que ser, assim, muito sincero mesmo na parte de preencher, né? Deixar muito claro que você vai voltar. Por mais que tenham au-pairs que elas vão pra ficar. Mas elas não podem demonstrar isso, entendeu? O visto aprovado, a família... se deu match com a família, aí você paga um custo, na minha época, foi R$3.500. O que cobre esse valor? O seguro de saúde, que a gente, se caso precisar lá, né, de uma prestação de saúde, de serviço da saúde, porque lá não existe SUS. E alguns outros, algumas outras taxas do governo. Então, para você ser au pair, você paga esse valor. Na minha época foi R$3.500, agora está indo de R$4.000 a R$5.000. Depende da agência. E existem valores promocionais, então tá mais ou menos nessa faixa. Você pagou isso, tirou o visto. Quando o seu visto fica pronto, eles marcam a data manda o avião, chega tudo no seu endereço, a passagem, todas as informações, e aí você tem o embarque. A empresa que faz, você já tá tudo certo com a família, isso os tudo trâmites, au pair na América. E aí todo o tratar com eles por e-mail é em inglês. A Experimento te auxilia na parte do application, do teste. Aí você já vai sabendo quanto você vai receber, já vai sabendo tudo. Não, isso já é padrão. Tudo. Ah, entendi. É padrão. É $200 por semana. E se você tem pedagogia ou cuida de criança com algum aspecto. Aspecto? Criança especial. Isso. Neurodivergente? É $250 por mês. Então isso é fixo. E você já vai... E aí, o que acontece? No processo de achar a família, você precisa deixar tudo alinhado. Por exemplo, com a minha família, eu deixei alinhado. Eu vou ter o final de semana off? Vai. Às vezes, eu vou precisar que você fique um sábado. Eu te avisando com antecedência, você pode? Pode, assim. Claro, sem problema algum. Eu vou ter um carro só pra mim? Vai. Só não pode dirigir downtown. Falei, ok. Férias. Eu vou ter as 2 semanas. Eu, na verdade, tive 4 semanas. Porque quando eles foram viajar com as meninas... eu ganhei. Então, eu tinha as 2. Eu escolho as 2 semanas que eu quero. E aí, se eles vão viajar fora dessa semana, tem 2 opções. Ou eles levam ao pair, ou deixa. No meu caso, quando é criança pequena, eles levam, porque daí eles querem curtir. A gente vai ficar cuidando da criança. As 2 não precisavam, então eu ganhei 4 semanas. Na verdade, eu tive 1 mês de férias. Quando você conheceu, você viajou lá dentro, Foi, né? eu fiz uma road trip. Eu desci. E quase cheguei na Flórida. Fui andando de carro, passei Nashville, Atlanta, Louisville, Indiana e acho que Michigan. Foram 5 estados que a gente passou. Legal. Então, aqui que tá a parte mais importante. Antes de você ir pro intercâmbio, você precisa deixar tudo muito bem estabelecido. Se você não tem inglês, como é que você vai estabelecer isso? O que eles colocarem ali pra você, você vai falar yes. Teve uma amiga minha que embarcou comigo também, a Milena. Ela falou assim, eu não entendi nada que eles falaram. Tudo que minha família falava, eu ficava, yes. Eu falei, ela tá falando, eu vou vender o seu corpo nos Estados Unidos. Ela, yes. Eu falei, você é louca? Ela falou, eu queria ir. Ela é uma que foi com o objetivo de ficar. Então, assim, ela cuidou de 4... Ficou. Ela cuidou de 4 crianças. Sim, passou... Sufoco, se sujeitou a... Uma coisa que eu não... Se você tem inglês, você não precisa disso. Você bate o pé. Entendeu? Eu tive uma briga com o pai. Então, eu consegui me impor. Uma briga idiota, por sinal. Ele tava tomando
cerveja, assistindo o jogo com os amigos, eu precisava sair com o carro. E lá a garagem, ela é assim, ó. E nessa parte que tinha grama. Então, pra entrar com o carro, eu fazia isso aqui. Tinha um carro aqui na frente. Eu passei uma roda em cima da grama. Gente, ele ficou louco. Porque lá é muito caro. Você cuidar da grama, assim. Eu falei, é só uma grama? Ele falou, não é só uma grama. Se você faz isso no Brasil, aqui você não vai fazer. Eu falei, realmente, no Brasil é só uma grama? Eu não vou dar um chilique só porque passou uma roda em cima da grama. E eu não abaixei pra ele. Ele foi grosso, entendeu? Eu tava indo embora. Eu tava quase, já tinha falado que eu ia embora, que eu não ia ficar. Aí eu conversei depois com a mãe, ela falou, ele é assim mesmo. Aí depois ele pediu desculpa, mas, por exemplo, se fosse uma pessoa que não Soubesse o que tava poderia ter sido falando. muito pior. Sim. Porque o que acontece? Uma experiência, vamos cá. Cheguei lá nos Estados Unidos, fiquei muito doente mesmo. É interessante levar remédios. Então, eu levei todos os remédios possíveis, antibiótico, anti-inflamatório, que eu já tô acostumada. E eu fiquei com medo de tomar alguma coisa lá que não fizesse bem. E uma dor de garganta que eu fiquei 2 dias sem comer. E aí, aqui no Brasil, você tá doente, você faz o quê? Você para de trabalhar? Alguém para de trabalhar porque tá doente? Um resfriado? Não. Você vai trabalhar. Aham. Fiquei muito doente, a au pair já tinha ido embora. Eu fiquei a primeira semana com ela, então eu saí num frio cabuloso. E a gente não tá acostumada com frio. De lá. De lá. Meu corpo sentiu na hora. E aí ela foi embora, eu fiquei muito doente, eu desci pra trabalhar. Na segunda-feira, normal, 7 horas da manhã. Morrendo de saudade já da minha família. Eu cheguei nos Estados Unidos, na hora que eu vi ele descendo assim, a escada rolante, eu falei, o que eu vim fazer aqui? Eu deixei meu namorado, deixei uma coisa confortável, que eu já sabia trabalhar. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Aí já começou a ter aquele arrependimento, né? Aí desci pra trabalhar, pra fazer o café da manhã da Nathalie. E aí ele virou e falou assim pra mim, desse jeito. Lua, você pode ficar no seu quarto, porque eu não quero os seus germes na cozinha. Gente, eu subi chorando. Falei pra minha mãe, eu falei, eu não quero mais ficar aqui. Ele é um grosso. Ele não precisa. O que a gente brasileiro ia fazer? Você tá doente, pode ficar na sua casa. E aí, no seu quarto. E aí, o que aconteceu? Chorei horrores. E aí, eu entendi com a LCC que ela já tá acostumada com brasileiro, né? Ela falou, Lu, vocês brasileiros são muito solícitos, são muito bons. É Eles são curtos e normal, grossos. eles são curtos e grossos, eles dão direta, entendeu? Então, assim, é assim que vai ser. E realmente, gente, Eles são mais frios. é que na verdade, eles são diretos. Aqui no Brasil, a gente, né, o brasileiro, pensa pra falar. Se eu te entregar um trabalho ruim, você não vai falar pra mim, tá horrível, tá ruim. Você vai falar assim, você não acha que você poderia melhorar? A gente tem tato, né? Eles não. Tá ruim. Mas você não vai falar que tá São ruim, entendeu? grossos, É. assim, pra... É, eles A são sinceridade deles é totalmente frios, bem... Eles são curtos e diretos. Então, essa foi uma Sim. experiência que, assim, no comecinho, eu falei, meu, eu quero ir embora. Ela falou daqui 3 Eu meses. lembro certinho da gente... É isso Você que eu ia ligou falar. até por... E tem esse mínimo pra ficar. Não tem Não tem mínimo, mínimo. mas a minha mãe me conhece. É uma adaptação. Ela falou daqui 3 meses. Se você falar pra mim que você não quer ficar, eu dou um jeito, você volta. Mas eu não vou deixar você voltar antes de 3 meses, Maralu. Deu 3 meses, eu nem lembrava mais disso. Ela falou, quer voltar? Falei, não, tá ótimo, vou ficar aqui mesmo. Ela falou, volta, você não quer ficar? Eu falei, quero. É a fase da adaptação, que tem muito lá, que a gente fala de homesick, que é a falta que você tem da cidade. E aí, um ponto muito importante quando você é au pair, você precisa se desligar do Brasil. Porque senão você não vive a experiência lá. lá. Então, assim, Dia das Mães, é óbvio que você vai chorar. No seu aniversário, você vai chorar. Natal, foi horrível. Chá de bebê da minha prima, eu não consegui participar. Então, alguns pontos específicos, você sente aquela saudade muito forte. Mas eu precisei, ok, a minha vida é aqui nos Estados Unidos agora. Então, eu vou viver o que tá aqui. Uhum. Quando eu voltar pro Brasil, eu vejo o que tá lá. Depois que eu desliguei, Você que eu ficava conseguiu assim, viver. ai, o que o Lucas tá fazendo lá? Aí, se eu estivesse lá no Brasil, a gente já tá fazendo isso. Aí, se eu estivesse lá em Minas, a gente já tá na casa do meu avô. E aí, eu não tava me dando a chance. Prazer de viver ali, aquele momento, né? Então tá. Vamos lá um pouquinho agora, só para as perguntas também que a gente recebeu no Instagram. Você abriu lá, né, as caixinhas de perguntas, chegou muitas perguntas Muitas. interessantes, né? Então a gente já falou, né? Quanto custa, em média, um intercâmbio? Então vai muito da agência, certo? Aham. Mas Mas em média, em um ano, ficar
Você paga e média. depois lá você só recebe e não precisa... Você pega tudo de volta. Então, tudo que você investiu, Na minha época, eu investi 6 mil, tudo. tudo. Desde a taxa Desde para a taxa, visto, visto, tudo. remédio, tudo. Pra você ir pronta para lá. Isso, 2 meses Roupas, enfim, que você precisou. Tudo. 2 meses eu recuperei tudo. Tudo. Legal. Então agora, o dólar um pouco mais alto, as coisas aumentaram, vamos jogar muito alto aí, uns 10 mil. Mas eu ainda acho que é menos. Menos, Deve ter uns 7, 8 agora. certo, então. Então é para quem quer se planejar. A custo-benefício, se for ver o intercâmbio que a Andressa fez, é muito mais barato, você fica muito mais tempo, uma experiência de vivência mesmo com o nativo, e você consegue recuperar esse dinheiro de volta. De volta. Legal. Né? Não é só o gastar, né? Exatamente. Claro que quando a pessoa vai para um intercâmbio que ela paga, ela tem a vivência, porque a gente falou da experiência de estar ali, de contar. Do aprender, da cultura, enfim, é interessante. Só que o au pair, você vai também nessas condições de receber tudo de volta, né? Você não tá só... E aprende muito mais, né? Porque eu fiquei em apartamento. Ela ficou em casa de família, então o seu contato, querendo ou não, era chegava em casa, 24 horas eu por tava com dia. brasileiros, acabava que a gente falava em português. Então, né? O primeiro mês, eu tive dor de cabeça todos os dias. Porque era o tempo todo trabalhando o meu cérebro, porque eu tinha que pensar, eu tinha que ver o que eles estavam falando pra tentar entender. Atenção ali, de não dar errado, né? Depois, a minha mãe ligava, eu falava com ela em inglês. Ela falava, oi, português? Então, aqui é uma outra pergunta, era formas de conseguir aprimorar o inglês estando no intercâmbio. Não saia com brasileiros, saia com americanos. Com Faça amigos certeza. americanos. Brasileiros, você já tem na sua terra natal, sua família. Se quiser falar português, ligue pra família de um bate-papo de 10 minutos, né? A gente sente falta da nossa língua materna, viu? Tinha dia final de semana que era final de semana da casa dos pais e elas estavam em casa, eu juro pra você, eu não descia enquanto elas não saíam de casa. Ela saía, eu pegava a comida e ia pro quarto e ficava. Porque eu estabeleci uma regra com ela. Se a porta do meu quarto está aberta, eu quero me comunicar com vocês fora quando eu estou off. Porque tinha hora de trabalho e tinha hora que eu não estava mais trabalhando. Se a porta do meu quarto estiver fechada, eu não quero conversa. Eles ainda batiam, falavam, Lu, a gente tá indo no restaurante, você quer ir? Lu, a gente vai fazer tal coisa. Então, elas respeitavam muito isso. Foram poucas as vezes, mas às vezes dava muita saudade, eu não queria falar inglês com ninguém, eu não queria ouvir inglês, eu só queria falar português. Eu comecei a assistir série em português, porque eu não aguentava mais inglês. Inglês, olha Então, que... você sente saudade da sua língua materna. E, ó, a Fernanda falou pra mim, quando ela voltou, que não existe nada melhor do que a sua cultura, o seu país e o seu idioma. Enquanto eu não tinha ido para os Estados Unidos, eu falava, ela é louca? É claro que ela fala isso, ela já viajou várias vezes até eu viver. Não existe nada melhor do que o seu idioma, a nossa comida, a nossa cultura, as nossas pessoas. A comida não a gente existe. tava falando antes, né? Não tem. Quando eu desembarquei, a primeira coisa que a gente fez, que foi mais 2 amigos, a gente falou para o rapaz que buscou a gente, para no primeiro restaurante, porque a gente quer comer arroz e feijão. Exato. Então, gente, a o feijão comida é algo doce. surreal, O feijão lá é doce. Tudo é muito apimentado também, eles gostam muito de muita pimenta, né? O McDonald's, milho. gente, até o McDonald's, todos os lanches têm pimenta. Não, é fora. Não existe, pra mim, não existe nenhuma cozinha melhor que a brasileira. É legal dividir isso. Aí, quais os maiores desafios de morar fora do país? Acho que a gente já falou várias coisas aí, né? Da onde você vai estar, né? Do que você vai lidar, Eu acho que o maior de todo é a saudade de casa. O conviver com pessoas totalmente pessoas diferentes, diferentes cultura, né? e entender, respeitar a cultura deles. Né? Vamos falar uma coisa polêmica aqui. Eles não tomam banho todos os dias. Não tomam. Isso pra gente é um absurdo. Normal, né? Você tem noção que ela chegava do vôlei e não tomava banho? Meu Deus. E é assim, eu entendi que é a cultura. E eles achavam um absurdo tomar banho todo dia. Às vezes ela estava brincando no meu quarto. Eu falava, agora vocês vão pro quarto certo que eu vou tomar banho. Ela, de novo? Eu falei, porque banho se toma todo dia. Ela falou que não. Eu falei, no Brasil toma, e eu sou brasileira. I'm sorry. A gente até brincava. Aí quando elas vieram pro Brasil, eu falei, olha, tem que tomar banho todo dia, hein? Tá no Brasil. Não tá mais lá, hein? Então, assim, algumas coisas que a gente tem que saber respeitar. A saudade de casa é muito grande. E pra quem vai com um nível de inglês muito básico, é desafiador. Desafiador. Tudo é proporcional, né? Ao que você, né? O au pair, ele é só pra mulheres? Não. A au pair care não aceita homens, mas a cultural care sim. Ah, legal. Tem a possibilidade de homem, sim. Não é tão procurado, igual a menina, mas tem a possibilidade de menino, sim.
Ah, legal. Outra pergunta: vale a pena fazer intercâmbio mesmo sem falar inglês? Depende da sua cara de pau. Se você tem, assim, vou dar um exemplo da Milena. A Milena, ela Se jogou mesmo e vou enfrentar a gente tudo. passa um treinamento de 3 dias em Nova York, antes de ir pra casa da família. A gente chegava na loja, a Milena fazia uma pergunta com o inglês básico dela, a pessoa respondia, ela virava pra mim e falava assim: eu não entendi nada que ela falou. Eu falei: então por que você perguntou? Ou seja, ela perguntava, a pessoa respondia normal e ela não entendia Não nada. entendia nada. Então, assim, depende. Você bota a cara, você tem Enfrenta, coragem. né? Por exemplo, a minha prima Gogó, ela foi pra Irlanda sem saber falar inglês, nada. Ela pode te falar o quão difícil foi, mas ela voltou conseguindo se comunicar ali. Então depende. Eu, Maria Lua, não iria. Não iria. Eu não Sim. tenho essa coragem. Eu não tenho. Eu tenho muito medo em questão de segurança do que pode acontecer ali. Eu não consegui me comunicar, não consegui. Eu não iria. Sem nada de inglês. Sim. Mas tem gente que foi e conseguiu. Conseguiu. Agora mais uma. Quais são os tipos de intercâmbio os mais acessíveis financeiramente? Os tipos, você falou que tem o au pair, tem o do colégio, né? de Tem estudar. a opção do au pair, que é o mais acessível que existe. Você tem a opção do college, então você vai estudar o 3º ano lá, ou o 2º ou o 3º, dependendo, né, do equivalente ao Aí tem à que ver idade. escolas que aceitam os alunos. Né? É um programa que tem as escolas específicas. legal. Então, a própria, por exemplo, eu falo da Experimento porque eu tive experiência lá. Eles têm um programa de college, mas é tipo uns 40, 50 mil reais. E aí você fica na casa de uma Ano. família. Ano. É. E aí você fica na casa de uma família, eles te acolhem e você estuda lá. Tem a opção do trabalho, e aí você precisa, por exemplo, no Canadá é mais fácil esse tipo de intercâmbio. Lá eles precisam de mão de obra. Então você consegue E é trabalho mesmo. focado pontos tudo- específicos. Por exemplo, se você é engenheiro, tá perdendo tempo, faz inglês e aplica para os Estados Unidos, que precisa bastante. Olha, legal. Eles não têm essa mão de obra lá. E tem a opção de você ir para estudo, que eu acho que foi o que a Andressa fez. Ela pode falar com mais propriedade. Mas a gente fechou com uma agência também. E aí a gente já foi para a escola específica, fechamos um apartamento, tudo, já saímos daqui também tudo Tudo alinhado. organizado, tudo organizadinho E aí já. você estudava? Eu estudava de segunda a quinta até 5 da tarde, de manhã e à tarde, e na sexta a gente estudava até meio-dia. Aí, meio-dia a gente era liberado e todo final de semana a gente viajava para algum lugar para conhecer. O CCA tem, né? O intercâmbio, o CCA LES, né? Para lá, Que faz, né? né? Então, faz também. Só que aí é o intercâmbio que você mede seu nível de inglês, vai para a escola, estuda com pessoas do mesmo nível. Se você faz uma provinha, se você evoluir, você passa ou você mantém, estuda e conhece a cultura. Tanto que Tem. nós somos em 3 e a gente não ficou nas mesmas salas. Até porque eles não deixam, né, para você ter interação com outras pessoas. Mas aí fora da escola você ficava junto com eles. só. Mas fora da escola a gente ia junto, voltava junto, né? É um erro. Mas na escola a gente era separados e é legal porque era cada um de um país, né? E A gente assim, teve muita relação, a gente criou muito vínculo com pessoas da Arábia Saudita, que eram pessoas que a gente frequentava o apartamento deles e eles frequentavam o nosso. E foi bem legal, porque aí a gente só se falava inglês, né? Porque a gente não sabia Meio nem que era deles, nem obrigado, eles né? do nosso. Então a gente era obrigada a falar no inglês. custo-benefício, o que você acha? Valeu a pena? Para aprendizado, eu acho que sim. E até porque eu fui num momento da minha vida que eu acho que foi muito Legal, importante muito para mim. importante. Foi muito Aham. relevante para mim. Então eu acho que assim, valeu cada centavo que eu coloquei. Eu voltei, mas eu me arrependo assim, de quando eu voltei, eu nunca mais Ter praticado. estudei inglês. Então isso é um grande problema, porque hoje eu falo assim, nossa, palavra mais boba e eu não lembro mais, né? E tem essa questão. Questão, né? Pra gente ir finalizando aqui, posso fazer intercâmbio e levar meu filho Depende do no intercâmbio. intercâmbio, né? Lá no Canadá, sim. Tá. O Canadá tem opções que você pode ir com a sua família. Eu ia Uhum. falar isso, no prédio que eu tava, tinha uma moça em Brasília e ela levou Nos o Estados filho Unidos, de 15 anos. nos Estados Unidos eu não consigo Uhum. pensar em nenhum Que- intercâmbio que possibilite isso. No Canadá, sim. Aqui também tem uma pergunta do limite de idade, a gente já falou, Estados Unidos é até 26 anos. Pro au pair, sim. Pro au pair, sim, mas tem outros países que Na França tem qualquer idade. qualquer idade. Se eu não me engano, é até 30. Uma pergunta para a gente poder finalizar, qual que foi a sua maior lição que você aprendeu morando fora do país? Como voltou a Maria Lua quando ela foi? Como foi a sua volta, Maria Lua, voltar? O mundo é muito grande. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Os nossos, independente de onde a gente estiver, eles vão estar lá. Então você não precisa estar com eles. Eu tive essa certeza. E
o mundo é muito grande. Eu voltei com uma visão muito diferente de tudo. Muito mais curiosa. Às vezes a gente fica... Cidade pequena, né? Limita Agora um fala pouco a pras gente. pessoas que têm essa vontade, né? Faça intercâmbio. Eu costumo falar, não sabe o que vai fazer da faculdade ainda? É uma decisão muito difícil. Investe no intercâmbio. Se você se preparar ali a partir do seu primeiro ano, você consegue financeiramente arcar com as despesas. Eu não vim de uma família de alto... com valor financeiro, né? Com muito Padrão, né? alto padrão. Padrão normal. E eu consegui. Então, é possível. Se você se organizar, se você começar a juntar dinheiro, é um valor acessível. Vamos colocar bem alto, R$10.000. Se você se preparar com primeiro, segundo, terceiro ano, se dedicando no inglês, se preparando ali para tirar a sua habilitação, e deixar tudo preparado, você consegue o retorno financeiro, sem contar o retorno cultural. Você vai voltar com outra cabeça. Mesmo, né? A experiência é outra. As oportunidades que aparecem para você é outra. Por exemplo, hoje eu tive a oportunidade de vir falar sobre isso, né? Do que eu vivi. E se você tem vontade, corre atrás, porque vale muito a pena. É uma experiência que ninguém pode tirar. Ninguém vai tirar essa experiência de mim. Ninguém vai tirar o que eu vivi lá, tudo que eu aprendi. Então, você pode transmitir, né? Conhecimento mesmo. E agora você vai falar uma coisa interessante aí. Ah, verdade. Verdade, estava até esquecendo, Fê. Eu, com toda essa experiência, eu preparei um e-book falando sobre o au pair, contando a minha experiência, dando dicas para novas au pairs, de como ter uma qualidade boa com a família, de lugares para visitar, de um plano, você montar um plano certinho de estudo para quem quer estudar por conta. Ou eu pago intercâmbio, eu faço inglês. Para você estudar por conta, para você conseguir se manter, um vocabulário específico para au pair, mamadeira. Um e-book completo. Extremamente completo. Minucioso de tudo que você passou, do Exatamente. seu processo todo. E né? as meninas que quiserem fechar comigo, além da assessoria do visto, eu faço também assessoria de correção do application. Então, o que poderia levar um tempo maior de correção, eu ajudo no texto, no application e nos vídeos. Olha, que interessante, viu? Deixa seu Instagram. Meu Instagram é Lua G Pires. Aí eu também dou dicas de inglês, dicas sobre o intercâmbio. Vai divulgar mais sobre o e-book, né? Ele tá pra saindo quem tá do aqui forno. vai ter um valor especial, hein? Super, é só falar. Assistir pelo podcast. Assistir pelo podcast as suas dicas, Maria Lu, estou aqui. Cupom da Fernandinha, 20%. Olha, gente, anota aí, hein? Aí, assim, a gente tá, né, aberto às mais perguntas, né? Vocês podem mandar pelo Confraria, Mulheres Empreendedoras, podem falar diretamente com a Maria Lua. Isso. Comigo, né? Também pelo meu Instagram, pelo CCA, né? A gente tem um contato também seu, né? Mas hoje é fácil a comunicação. É só entrar no Instagram, gente. Tudo muito fácil, né? Então, assim, a gente já vai, né, colocar depois o seu arroba, tudo certinho, para quem tem interesse em saber mais. Porque, assim, se a gente for ficar conversando aqui, a gente vai horas. Vai o dia todo. Vai o dia todo. Histórias que não faltam. A gente já contou muitas histórias antes aqui nos bastidores. Assunto, né? Mas a gente agradece a atenção de vocês mais uma vez. Maria Lu, obrigada por dividir esses relatos, assim, essa experiência incrível. De vida. E eu posso falar que eu fico com o coração, assim, sabe? Quentinho. Quentinho, porque saber que você conquistou tudo isso através do seu inglês, da sua dedicação, isso é muito importante. Parabéns, viu? Pela sua força e que você brilhe aí. A gente vai fazer muito outros podcasts, vão trazer pessoas muito mais que você fechou o au pair, vai ser muito legal. Novos produtos. Né? Isso aí. Futuramente você já vem com alguém aí para contar pra gente a como trajetória. Que foi, né? É isso aí. Gente, obrigada, viu? Até o próximo episódio aí do nosso podcast no Ita na Rede. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada. Esse passou. Vamos iniciar. Esse passou muito mais rápido. Foi honrado estar com vocês nessa tarde. Foi por aí quase.